Pensa só, e se uma cultura inteira, com séculos e séculos de sabedoria, estivesse guardada numa única caixa de memórias? Pois é, hoje a gente vai abrir um livro incrível de 1994, que foi uma tentativa de salvar um mundo fascinante que estava, assim, à beira de desaparecer. E essa é a grande questão, né? Como é que se salva a alma de uma cultura? A resposta para isso é quase uma missão de resgate, uma corrida contra o relógio, sabe? Para tentar impedir que todo um universo de histórias e de sabedoria simplesmente suma para sempre. Esse aqui é o Elie Shaul, o autor do livro. Lá em 1994, ele sentiu que era urgente. Precisava documentar o folclore do povo dele, os judeus da Turquia, antes que tudo fosse engolido pelo ouvido, o esquecimento. O livro dele é muito mais que uma coleção de textos. É um verdadeiro ato de preservação. Para a gente entender de verdade esse folclore, primeiro a gente precisa entender a jornada épica do povo que o criou. Não é uma história que começou ali na Turquia, não. Ela começou a milhares de quilômetros de distância, lá na Espanha. A história aqui é bem dramática. Imagina, 1492, 200 mil judeus são expulsos da Espanha, fugindo da Inquisição. Mas aí, no Império Otomano, eles encontram um refúgio totalmente inesperado. Um lugar onde eles não só sobreviveram, eles floresceram, e por mais de 500 anos. E essa citação ilustra de forma brilhante o impacto dessa migração toda. As próprias palavras do sultão Bayazid II mostram como ele via a chegada dos judeus sefarditas não como um peso, mas sim como um presente que ia transformar o império dele. Bom, agora vamos sair um pouco da história do povo para mergulhar em algo que eles criaram juntos nessa nova casa. Uma língua única que se tornou a voz da cultura deles. O ladino é tipo uma cápsula do tempo linguística. A base dele é o espanhol que se falava lá em 1492, na época da expulsão. Só que, ao longo de 500 anos, essa língua foi se misturando com os sons e as palavras da nova pátria. Dá para pensar na formação do ladino quase como uma receita de bolo. A base é o espanhol do século XV. Aí você adiciona umas pitadas de hebraico para a vida religiosa, mistura bem com palavras do dia a dia em turco e grego e, para finalizar, decora com um toque de francês. O resultado, uma fusão cultural riquíssima em forma de língua. E com essa língua tão rica, nasceu um verdadeiro tesouro de histórias orais. Eram os cuentos. São contos muito inteligentes, cheios de humor, que foram passados de geração em geração para ensinar lições sobre a vida. Vamos dar uma olhada num exemplo que captura perfeitamente o espírito desses contos. É a história de como um simples preguinho pode se tornar uma arma de resistência. O contexto aqui é fundamental para entender a história. Em 1942, um imposto super punitivo foi aplicado às minorias na Turquia. E um homem judeu, para não ir à ruína, se vê forçado a vender a casa da família. A injustiça é o ponto de partida de tudo. Ele sabe que não pode lutar de frente, então ele usa astúcia. Ele concorda em vender a casa, mas inclui uma cláusula no contrato que parece, totalmente inofensiva. A condição parece boba, né? Ele manteria a posse de um único prego na parede. O novo dono, claro, vendo uma pechincha, aceita na hora. Afinal, que mal um prego pode fazer? Mal sabia ele que aquele prego era a chave de tudo. E aí o plano entra em ação. Todo santo dia, o antigo dono batia na porta. Uma vez era para pendurar o chapéu no seu prego. No dia seguinte, para pegar o chapéu. Depois para pendurar o casaco. E assim foi, transformando a vida dos novos moradores num verdadeiro inferno. E no fim das contas, os novos donos não aguentaram. Simplesmente não deu mais. Eles chegaram a implorar para o homem comprar a casa de volta, só para ter um pouco de paz. E foi assim, com um simples prego e uma inteligência fora do comum, que a justiça foi feita. É ou não é uma história genial sobre como a sagacidade pode ser sim uma forma de poder? Agora vamos passar para outra forma de sabedoria preservada nessa cultura. Se os cuentos são as lições mais longas, os refranes ou provérbios são a sabedoria pura, destilada em uma única frase. A mãe do Elie Shaul, o autor, costumava dizer: refrão mentiroso no hay, o que significa não existe provérbio mentiroso. Cada um deles carrega uma verdade que foi testada pelo tempo. Vejam este, por exemplo. Aquele que se queima na sopa, sopra no iogurte. É uma imagem muito mais visual para o nosso gato escaldado tem medo de água fria, né? Mostra uma experiência humana que todo mundo entende, mas através de uma lente cultural diferente. Outros provérbios são praticamente idênticos aos nossos, como o famoso "diga-me com quem andas e te direi quem és". Isso só reforça como certas verdades sobre a gente, sobre a natureza humana, são universais.
não importa a língua ou a cultura. Mas alguns desses provérbios têm uma poesia única. Da rosa vem um espinho, e do espinho vem uma rosa. Que maneira linda de dizer que o bem e o mal, a dor e a beleza, estão completamente ligados na vida, né? Então, o que tudo isso representa? Todas essas histórias, essa língua, esses provérbios. Juntos, eles formam algo muito maior do que só a soma das partes. Pro Shaw, não se tratava só de palavras num papel, era uma preciosa herência, sabe? Uma herança preciosa que ele sentia que era responsabilidade dele passar adiante para as futuras gerações. E é por isso que o trabalho dele é tão importante. Esse livro é como uma linha de vida, uma tentativa de ancorar a memória de uma cultura para que ela não seja levada pela maré do tempo e desapareça no esquecimento. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A missão do Elisha nos inspira a pensar quais são as histórias, as línguas e as sabedorias que estão ao nosso redor desaparecendo em silêncio. O que da nossa própria herança merece ser salvo do esquecimento?